Nessa aula eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre resistores. Então, se você quer entender um circuito elétrico e entender o papel de um resistor no circuito elétrico, essa aula é para você. Resistores são dispositivos do circuito elétrico que convertem a energia potencial elétrica em energia térmica exclusivamente. Uma batedeira de bolo, por exemplo, ela converte a energia elétrica em térmica, mas não é exclusivamente. Existe a energia mecânica, que é usada para bater o bolo. Na verdade, é essa a finalidade da batedeira. Mas tem a energia térmica que é imprescindível, ela sempre aparece. Agora, os resistores não fazem outra coisa a não ser converterem a energia potencial elétrica em energia térmica. Eles são colocados no circuito para cumprir duas finalidades, basicamente. A primeira, controlar a intensidade da corrente que se deseja num determinado trecho do circuito. E segunda, utilizar a energia térmica, como é o caso do chuveiro, de uma torradeira, etc. E para você entender o que acontece quando a corrente elétrica atravessa um resistor, eu vou utilizar um vídeo em que um professor faz um experimento de física em que ele solta uma esfera caindo dentro de um tubo que contém um óleo. Aí você deve estar me perguntando, mas o que tem a ver uma esfera caindo dentro de um tubo com óleo com a corrente elétrica que atravessa um resistor? É porque o modelo físico que explica a queda de um objeto na gravidade é o mesmo modelo que explica a queda, o movimento de um corpo num campo elétrico. Então, a massa é a característica da matéria que se submete às forças gravitacionais, à força da gravidade. A carga é a característica da matéria que se submete à ação das forças elétricas do campo de eletricidade. O experimento consiste basicamente do seguinte: uma esfera vai ser solta desse nível aqui, que eu vou chamar de potencial alto. Potencial, a gente usa a letra V para representar, então aqui tem um potencial alto, e ela vai se encaminhar para essa região onde tem um potencial baixo. Quem vai fazer ela se mover daqui para cá é o campo de gravidade. Então, o campo gravitacional vai atuar sobre ela, fazendo ela cair. Tá. Quando ela estiver nesse local, quando a bolinha estiver nesse local, ela vai ter uma energia potencial alta, e quando ela chegar nesse local aqui, ela vai ter uma energia potencial baixa. Se por acaso durante essa queda não houvesse resistência, se fosse uma queda livre de resistências, uma queda somente sob a ação da força da gravidade, a energia potencial que ela tem aqui em cima seria convertida em energia cinética aqui embaixo. Então ela se moveria cada vez com velocidade maior, porque a energia potencial seria convertida gradativamente em energia cinética. Mas o que a gente vai perceber no experimento é que, devido à resistência do óleo, essa bolinha vai cair com velocidade praticamente constante. E o que vai acontecer com a energia potencial? A energia potencial vai diminuir do mesmo jeito, mas a energia cinética não vai aumentar. O que vai acontecer com aquela parcela de energia mecânica que era potencial e que não se converterá em energia cinética? Com certeza vai ser dissipada em forma de calor, porque a bolinha em atrito com o óleo vai esquentar o óleo, a própria bolinha vai sofrer aquecimento. Então, existe uma parcela de energia mecânica que não é conservada, que é convertida em energia térmica. E essa energia térmica vai aquecer todos os corpos envolvidos na interação, a interação que ocorre entre a bolinha e o óleo, que está oferecendo a resistência à sua queda. Observem que durante a queda da bolinha, ela vai se movimentando com velocidade praticamente constante. O professor vai marcando as posições que ela ocupa a cada segundo. Isso se dá porque, após entrar no óleo, a força da gravidade passa a ser equilibrada pela força de resistência do fluido. Então, como essas duas forças agora estão atuando sobre a bolinha, e elas têm praticamente a mesma intensidade, elas se equilibram. Aí dá uma força resultante igual a zero, e essa bolinha passa a descrever um movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Só não podemos esquecer que no início da queda uniforme da bolinha, ela estava num potencial VA, que era um potencial alto, né? Ela estava numa altura maior, e veio até um potencial menor VB, onde a energia potencial dela era menor. Então, houve uma variação de energia potencial, uma redução de energia potencial. E essa redução de energia potencial não foi convertida em energia cinética, porque a energia cinética dela permaneceu constante. Então, essa redução de energia potencial provocou certamente aquecimento do sistema, aquecimento tanto da bolinha quanto do óleo que oferecia resistência ao movimento da bolinha. Do mesmo jeito que a esfera cai dentro do campo gravitacional lá no interior do laboratório,
os elétrons caem dentro do campo elétrico que existe dentro do condutor. Então, a gente tem nesse desenho a representação do fluxo de cargas que está acontecendo aqui de A para B, né, que é o sentido contrário do movimento dos elétrons. Elétrons, na verdade, estão indo para o outro lado, mas a gente representa o sentido convencional. E aí nós temos um potencial A, que é o potencial do ponto mais alto, e um potencial B, que é o potencial do ponto mais baixo. Então, a gente tem a diferença de potencial entre o ponto de partida e o ponto de chegada, a gente consegue facilmente calcular pela lei de Ohm. Então, a diferença de potencial entre A e B, que é o potencial VA menos o potencial VB, a gente encontra pela lei de Ohm. O entre A e B é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Então, a diferença de potencial entre A e B é igual à resistência 5 ohms multiplicado pela corrente 2 amperes, dá uma diferença de potencial, ou entre A e B, igual a 10 volts. Bom, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: quando essas cargas estavam em A, elas tinham uma quantidade de energia potencial que elas possuíam quando estavam em A, que era o valor da carga multiplicada pelo potencial de A. Quando essas cargas foram para B, elas diminuíram a sua energia potencial. Energia potencial em B é igual à carga delas multiplicada pelo potencial VB. Então, se eu fizer a variação de energia, quanto que houve de mudança da energia potencial, né, representa o trabalho realizado, ou seja, a conversão de energia potencial elétrica em energia térmica. Isso representa o trabalho, quanto que a energia variou. É só a gente fazer uma menos a outra. Aí a gente coloca a carga em evidência e multiplica pela diferença de potencial entre A e B. Ou seja, a energia que foi convertida de potencial elétrica para calor é igual. Quanto de carga passou? A cada segundo passaram 2 coulombs. E experimentaram uma diferença de potencial de 10 joules por coulomb. Esse joule por coulomb, galera, é que é o volt. Então, são 2 coulombs multiplicado por 10 joules por coulomb, dá uma quantidade de energia de 20 joules. Então, essa foi a quantidade de energia potencial elétrica que foi convertida em calor. Outra análise importante de ser feita aqui é a análise da potência dissipada. É só lembrar que potência é a energia transformada, que é o trabalho realizado, durante um certo intervalo de tempo. Observem que esse trabalho que a gente encontrou aqui embaixo foi o trabalho realizado sobre 2 coulombs, ou seja, 2 coulombs atravessam o resistor a cada segundo. Então a gente pode pegar essa energia, 20 joules, e dividir pelo tempo que elas demoraram para fluir, que é um segundo. Aí dá uma potência de 20 watts. Ou seja, 20 watts de potência foram dissipadas por essa resistência enquanto o circuito estava funcionando.